Seja muito bem-vindo a mais essa aula de crioulo haitiano. Me chamo Jaime e hoje irei iniciar uma série de vídeos voltada para aquele aluno que começou a estudar crioulo haitiano, já tem algum tempo, mas que ainda não fala tão bem o idioma, ou não fala tão bem como gostaria. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Assim você fica sempre bem informado sobre os novos vídeos aqui do canal. Então, a maioria de nós sente dificuldade em aprender um novo idioma. Isso é totalmente normal. Não importa o idioma, se é um idioma mais próximo do português, como é o caso do espanhol, ou um idioma muito distante dele, como é o caso dos idiomas orientais, né? O coreano, o japonês, ou talvez os nórdicos, né? Sejam mais difíceis para aprendermos. Mas qualquer idioma tem o seu grau de dificuldade. Tenho notado com a maioria dos meus alunos, aqueles que têm aulas particulares comigo, que tem algumas dificuldades que são comuns a quase todos eles. E é sobre algumas delas que irei tratar com você nessa série de vídeos aqui. O primeiro deles é a crença de que não podem aprender um novo idioma. Por incrível que pareça, a crença em si não vai fazer com que você aprenda ou deixe de aprender um idioma, mas vai afetar diretamente o quanto você estuda. E é isso, de fato, que vai fazer você aprender o idioma. Exemplo. Uma pessoa que não acredita que pode aprender o idioma, ela tem um certo desânimo em estudar, porque ela de fato não acredita que vai alcançar esse resultado. Automaticamente, ela estuda menos ou não estuda, e o tempo passa e ela não aprende a falar bem o idioma. Em contrapartida, se você acredita que pode aprender o idioma, você vai dedicar a maior parte do tempo voltado para estudar o idioma a de fato sentar e estudar ele. E isso vai fazer com que em pouco tempo você consiga entender bem o que você lê, entender bem o que você escuta e automaticamente falar bem o idioma, que creio que é a maior dificuldade da maioria. Muitos alunos começam a ter aulas particulares comigo, depois de já ter assistido muitos vídeos aqui no canal, não porque não conseguem entender o que lê ou o que escuta, mas porque não conseguem se expressar bem. De fato, eu diria que esse é o último estágio do aprendizado do idioma, é quando você de fato consegue pensar e expressar exatamente o que sente ou o que pensa. Mas o interessante é que, se você não acredita que pode chegar a esse ponto, dificilmente vai chegar porque não vai fazer o necessário para chegar a aprender o suficiente para se expressar bem. Então, primeiro ponto, acredite que você pode aprender o idioma. Como assim? Se você sabe falar bem o português, de fato você tem plenas condições de aprender a falar bem o crioulo haitiano ou um outro idioma. Se você for parar para pensar um pouquinho, a maioria de nós, às vezes, pode acreditar que se temos uma certa idade, não é possível aprender um novo idioma. Ou, se temos pouca escolaridade, que isso também pode interferir enquanto aprendemos o idioma. Mas a verdade é que, assim, pelo menos você já deve ter visto isso nos vídeos aqui do canal, o método que utilizo para que as pessoas aprendam o idioma é um método bem simples. Porque é assim que você aprende o idioma, do mesmo modo que você aprendeu o seu idioma. Muitas pessoas ficam ali um tanto vidradas em aprender gramática, tem até alguns vídeos aqui sobre gramática no canal, bem simplificados, mas para pensar um pouquinho no português. Se você estudou gramática no período de escola, provavelmente você aprendeu gramática quando já tinha ali entre os seus 10 anos ou mais. Provavelmente nessa época você já falava bem o português. Entendia muito bem o que ouvia e conseguia expressar muito bem os seus sentimentos, os seus pensamentos. Então você não precisou de gramática para isso. Segundo, se você terminou já o ensino médio ou o período escolar, você provavelmente não deve lembrar muitas coisas do que estudou de gramática. A maioria de nós, depois de 1 ou 2 anos, não lembra quase nada do que estudou de gramática na escola. O que eu quero dizer em relação a isso? É que não que gramática não seja importante, mas que para aprender um novo idioma você não necessariamente tem que aprender gramática, ou muito pouco dele vai ser útil no aprendizado do novo idioma. Você aprende o novo idioma como aprendeu o português. E para isso, você precisa acreditar que você pode aprender esse idioma. No caso aqui, o crioulo haitiano. Então, se você ainda tem dúvidas de que pode aprender, eu te digo com plena certeza, depois de ter dado aula para centenas de pessoas, não só de crioulo, mas também de inglês, dou aula de inglês, se você tiver interesse, o link está aqui na descrição do meu contato.
Mas todas as pessoas podem aprender, desde crianças a pessoas já de certa idade. Já dei aula para alunos de mais de 70 anos e todos aprenderam a falar bem o idioma-alvo. Tá? Não só estudar, mas aprenderam de fato. Você também pode. Se ainda te resta alguma dúvida sobre isso, tente ver entre algumas pessoas que você sabe que falam o idioma, se elas passaram pela mesma dificuldade que você passa hoje. Ou seja, se são pessoas que, se você acredita que alguém precisa ter muita escolaridade para aprender a falar crioulo haitiano, veja com pessoas que não têm tanta escolaridade assim, quando eu digo escolaridade formal, uma faculdade, por exemplo, que essa pessoa aprendeu a falar crioulo haitiano, mesmo que o ensino formal dela seja bem limitado. Estudou até a 4ª série, conheço muitos alunos que aprenderam a falar crioulo haitiano e estudaram só o ensino fundamental. Ou pessoas de certa idade, tente ver entre aquela sua roda de amigos que falam crioulo haitiano ou outros idiomas, se há entre elas pessoas que já têm uma certa idade, ou que começaram a aprender o idioma depois dos seus 50, 60, 70 anos ou mais. Ok? Então, o primeiro ponto a se ter em mente. Para aprender a falar um novo idioma, você tem que sair de um ponto e chegar a outro. É como fazer uma viagem. Se você já fez essa viagem outras vezes, para você não tem nenhum mistério. É algo totalmente natural. Você acredita que é possível sair da sua casa em segurança e chegar naquele local. O mesmo se dá com o aprendizado do idioma. Se você já aprendeu um idioma, você sabe plenamente o caminho para chegar do início dos estudos à sua fluência. Mas para quem nunca fez isso antes, parece muito difícil. Entende? Então, assim, tente ver em outras pessoas que tiveram desafios como o seu, como foi possível para elas aprenderem. Tente aprender também. Esse é o primeiro de uma série de vídeos voltadas àqueles que têm dificuldades em aprender o crioulo haitiano ou acreditam que têm essa dificuldade. Se restar mais dúvidas sobre isso, entre em contato comigo. O meu contato está aqui na descrição. Você pode saber um pouco sobre as aulas particulares ou o curso do Zero à Fluência em crioulo haitiano, que também está aqui na descrição, ou falar comigo por meio do WhatsApp, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima.